Apoio Mosaic, especialista em fertilizantes. Nas mãos, né, nós temos algo que só existe aqui no sistema Cabruca, né? Claro que cacau é consociado com espécies nativas também tem na África, tem em outros países, mas o sistema Cabruca ele é único aqui, é um patrimônio dessa região, desse povo, né? Desse povo do cacau. Então eu acho que esse patrimônio precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, né? E nós estamos trabalhando nessa direção junto com os cacauicultores, por exemplo, o João Tavares faz um grande trabalho nessa direção, né? Quando chega o período da colheita, torna-se grande a expectativa para ver o resultado de meses de dedicação à lavoura. É neste momento que começa a primeira seleção dos frutos para a produção do cacau gourmet. Os frutos infectados, né, por doenças, vassoura de bruxo, puridão pardo, danificados por periquitos, né, roedores, eles são descartados. Depois a gente faz uma seleção por maturação. Então frutos verdes, verdoengos, eles também são descartados do lote. Então depois a gente tem dois produtos, feitos com frutos Pará, Parazinho e Maranhão, né, e com os híbridos de escavina, que é realmente um material muito especial. E esse foi o material que nós elaboramos o Fazenda João Tavares, né, a origem Bahia, na Harold. É um produto que a gente vê, pela própria diversidade de frutos que a gente vê aqui, é o que você encontra uma riqueza de sabores enorme. Após a colheita, os trabalhadores se reúnem para a quebra do fruto, momento em que ocorre mais uma seleção. Durante a quebra, o que é que acontece? Eventualmente, se algum fruto passou, não foi retirado e que tenha alguma doença, ele é removido nesse instante.
E em meio ao trabalho na mata, uma rápida parada para repor as energias com a chamada bebida dos deuses. Sempre que há a colheita do cacau, eles normalmente fazem essa é uma cama, é feita com as palhas de bananeira, a gente coloca a massa e essa massa de cacau mole, ela é de altíssima qualidade, então naturalmente há uma drenagem e esse mel de cacau ele é muito nutritivo. Enfim, chega o momento de retirar as amêndoas da mata. Elas seguem agora para a casa de fermentação, uma das fases mais importantes na produção do cacau gourmet. Aqui, mais uma vez, a mecanização não existe. Todo o transporte é feito por animais. É por meio da fermentação que João Tavares consegue obter amêndoas com sabores especiais. A gente procura privilegiar a fermentação alcoólica em detrimento da fermentação acética. Aqui ocorrem, na verdade, 4 fermentações. A primeira alcoólica, que é a mais importante delas, é onde se desenvolvem os sabores. Então, a gente tenta alongar ao máximo esse período, como? Introduzindo a menor quantidade de ar possível. Que à medida que você introduz ar, você privilegia a fermentação acética. Então, a partir de 2 dias, aí começa a fermentação láctica, que também é interessante porque deixa algumas notas cítricas. O ácido lático, desde quando essa fermentação, desde quando seja bem conduzida e curta, ela é interessante também para a formação de sabores na massa do cacau. A diferença percebe-se logo nos coxos. Totalmente especiais, eles têm capacidade para cerca de 500 quilos de sementes. Aqui a gente trabalha somente com 50 centímetros de altura. E isso faz uma diferença muito grande, porque a massa, toda a temperatura, ela está de forma mais homogênea. Um dos pontos mais importantes deste processo é o sangramento, ou a chamada morte da semente. Que aí o pessoal no campo chama-se o sangramento da amêndoa. A partir do momento que ela morre, o que acontece? A gente tem uma absorção de parte dessa pulpa, né, pela amêndoa. E aí ela entra, essas enzimas vão para dentro da amêndoa e elas começam a fazer reações. Ao final da fermentação, toda a massa passa a ser monitorada. E no 6º dia a gente faz uma prova de corte. Então 50 amêndoas são retiradas, são cortadas e avaliadas. Se naquele momento a gente já tem pelo menos tiver 80% das amêndoas perfeitamente fermentadas, então ela segue, né, para a barcaça para secagem. Se não, a gente aguarda mais um dia e no 7º dia, de qualquer forma, a gente retira as amêndoas e leva para a barcaça, porque senão inicia uma 3ª fermentação, que é a que a gente não deseja. Agora as amêndoas seguem para a barcaça, onde também foi desenvolvida uma técnica totalmente especial de secagem. Esse sistema de barcaça, né, de secagem, é único também para cacau. É uma experiência com tela, você tem uma velocidade de secagem melhor, porque você seca você desidrata pela ventilação, sem necessariamente esquentar o grão. Então isso permite no final você ter uma qualidade muito melhor. Então a gente enxuga o cacau aqui, que são os 2, 3 primeiros dias, é fundamental que nesse momento você não aqueça demasiadamente, né, porque aí as reações, chama quimiofermentação, ela continua, né, as reações enzimáticas, elas estão aí. Este é o ponto em que o cacau gourmet está pronto para passar pelo processo de limpeza e a última prova de corte. O controle de qualidade é feito pessoalmente pelo produtor João Tavares, com a análise das planilhas e a degustação das sementes. O padrão é de que no mínimo 80% das amêndoas estejam bem fermentadas. Então aqui a gente tem, na verdade, são 6% de amêndoas violetas, então a gente tem, são 94% de amêndoas perfeitamente fermentadas, né? Então o que é que eu faço? Eu provo essas amêndoas, aqui você percebe bem a nota predominante do lote. Esse é um lote, é uma banana passa, com notas, tem algumas notas no fundo de abacaxi, é um lote muito interessante. Aprovadas no controle de qualidade, elas seguem para este maquinário, que tem a função de limpar e padronizar as sementes em tamanho, peso e ainda excluir as que estão unidas. Para o chocolateiro, é muito mais fácil ele trabalhar com amêndoas com um certo padrão de tamanho.
né? Porque isso permite que ele aprimore a torra dele e ao final tem um lote mais homogêneo, né, na torra. Apostando na produção de um novo tipo de cacau, o gourmet, João Tavares resolveu buscar compradores que produzam chocolate de alta qualidade e, consequentemente, também necessitam de um cacau totalmente especial. Hoje a Harold tem um chocolate lá escrito, até para, assim, eu, em vez de botar Fazenda São Pedro, eu quis botar o nome do João Tavares lá para o mercado saber que é ele mesmo, quer dizer, um cara que é um idealista, que foi premiado na França, né? E nós botamos isso na embalagem do nosso chocolate, né? Valorizando a forma ecologicamente correta e socialmente justa de produzir cacau, a Harold despontou no mercado nacional com uma coleção de chocolates de origem controlada. Entre eles está o chocolate de origem Bahia Fazenda João Tavares, um produto único e muito saboroso. E para saber como é feito esse chocolate Harold, que leva o nome Fazenda João Tavares, fomos até São Paulo conhecer o processo de produção na indústria. Tudo começa aqui nesta sala. É neste local que as receitas são programadas em computadores, que por sua vez transferem os dados para as máquinas na produção. Após a estocagem do nosso produto, que já está em silo, esse é o local que eu faço com que a minha máquina entenda a necessidade que eu preciso, a receita que eu tenho a ser seguida. Esse é o ponto inicial do meu processo de fabricação. O próximo passo é o refino. É nesta fase que as partículas de cacau e de açúcar passam por cilindros de refinação para que sejam trituradas. Em seguida, a conchagem. Nestes tanques, aparelhos em formatos de conchas mantêm a massa em constante movimentação e aquecimento por várias horas. É neste local que ocorre o processo de conchagem. Aqui o chocolate recebe o sabor final e, em seguida, o produto é transferido para estes tanques, onde ocorre a estocagem. Após a estocagem do produto lá no processo da conchagem, ele vem para esse tanque pulmão, onde ele vai ser aguardado para estar entrando em contato com tubulações frias e quentes, aquecidas, para existir o choque térmico, para ter uma melhor cristalização, onde o produto vai ser mandado via tubulações automáticas para dosagem, onde na linha final a gente vai ter o produto em si já cristalizado. Aqui na indústria, o controle de qualidade também é fundamental. Depois do chocolate pronto, ele deve passar pelo laboratório, para que especialistas atestem a qualidade do produto antes que ele seja embalado. A gente faz com que todas as massas vão para o consumidor com todas as especificações claras. Viscosidade, granulometria, escorrimento, tudo de acordo com o que o cliente merece. Dada a autorização do controle de qualidade, o chocolate segue para o túnel de resfriamento, de onde ele sai em barras e em seguida é embalado. Pronto o chocolate de origem Bahia Fazenda João Tavares, um produto que possui excelência em sua matéria-prima e sofisticação no processo de fabricação, ele segue para o centro de estocagem, de onde é distribuído para todo o país. Para se ter um chocolate de qualidade, a gente diz que 60% está na mão do produtor, então está realmente na mão do João Tavares, por isso que a gente procurou um expert, principalmente nessa questão de fermentação. A gente sabe que o cacau dele tem uma qualidade superior e realmente a gente fez um produto muito diferenciado a partir do cacau dele. E aí os outros 40% estarão na nossa mão, né, na indústria. É um reconhecimento e me sinto muito honrado por ter feito uma parceria com a empresa que carrega uma história, né? E como ela falou, é um trabalho fantástico. Eu tive a oportunidade de conhecer os processos dentro da fábrica da Harold. É impressionante. Fala-se de chocolate em volta do mundo, né? Chocolates europeus, americanos, e temos aqui matéria-prima e processos inigualáveis.